não estamos aqui, meu Deus, para outra coisa não ser nos edificar em Ti. Queremos estar firme. Oh, meu irmão, fale com Deus. É momento de dizer para Jesus: eu quero, Pai, estar firme, porque vem chuva, irmão, vem vento, mas a casa que está firme não cai não, pessoal. Então louve a Deus. Oh, meu irmão, veio a chuva, o vento soprou, mas a minha casa não abalou. Ouvi a palavra do Senhor. Eu ouvi a palavra do Senhor. Pela fé eu pratiquei. Não construí na areia, não. Minha fé tem fundamentos. Então minha vida está firmada. Na rocha. Da salvação. Oh, meus irmãos, então declare: estou firme na rocha. Oh, firme na rocha. Firme na rocha. Que é Cristo Jesus. Jesus. Tu sopra, pode a tua luta chegar. Minha casa não vai desabar. Desabar. Estou firme na rocha. Firme na rocha. Firme na rocha, que é Cristo, meus irmãos. Que é Cristo Jesus. Aleluia, meus irmãos, é isso, é para isso que aqui estamos, Senhor, é estar firme, aí a casa não cai, não desaba, aleluia, basta ouvir a palavra e praticar, é o que ensina a palavra de Deus. Então declare: quem ouve, o homem prudente será, casa edificada não vai desmoronar. Quem ouve e pratica, vitória alcançará. Na palavra viva sempre permanecerá. Aleluia. Estou firme. Você vai declarar: pela fé estou firme na rocha. Firme na rocha. Oh, firme na rocha. Que é Cristo Jesus. Pode o vento soprar, pode a prova chegar, minha casa não vai cair. Vai cair. Aleluia. Diga: não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Crente prudente não cai. Oh, diga glória a Deus. Diga: louvado seja o nome do Senhor. Crente prudente na rocha, diga: não cai. Diga glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte ao nosso Deus. Amém. Bom dia, igreja, graça e paz a todos, amém. Pode sentar em nome de Jesus. Como é bom, né, meus irmãos, estarmos aqui nesse domingo da edificação, né? E quem quer sair daqui ainda mais edificado tem que estar firme na palavra, né? Vamos passar a lição de hoje em nome de Jesus. É a lição número 2 do nosso estudo, meus irmãos, domingo da edificação. No primeiro domingo a gente aprendeu a importância de sermos ovelha, né, irmão? Para sermos cristãos edificados. Hoje vamos ver algo mais, né, meus irmãos? Hoje já vamos avançando. Hoje já vamos ver, meus irmãos, que nos atentar aos sinais da volta de Jesus também nos ajuda a sermos cristãos, crentes edificados, né? Então vamos pegar a nossa Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 11, onde nós vamos ver aqui, meus irmãos, uma declaração, né, de dois anjos do Senhor, amém? No momento em que Jesus assentou aos céus, subiu aos céus, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Vamos lá? Amém? Atos, capítulo 1 e versículo de número 11. Amém? Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1
ensina assim, ó, a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Vamos ao texto que diz: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Amém? Então ele estava confirmando, não fique. Eles estavam todo mundo naquela apreensão, né, irmão? Ele ficou com eles 40 dias, desde que ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias no meio dos discípulos e tudo mais, né? E aí chegou o momento deles: olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Quando ele foi, o Espírito Santo veio sobre a terra, né? Amém? Sobre os seres humanos e sobre aqueles que o buscam. Em Atos 2, né? Quando a igreja foi cheia do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Porém, estava aquela tensão: e agora? Como é que vai ser? Não, agora vocês vão esperar, porque do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar, ele vai vir buscar a igreja. Amém? Então, irmão, a que prova que Jesus vai voltar? Fique atento, fique preparado. Amém, meus irmãos? Porém, meus irmãos, Jesus deixou sinais. Ele não deixou a gente no escuro, não, pessoal. Ele deu sinais quando seria que Jesus estivesse próximo de voltar. Então, separei aqui pelo menos 7. Eu diria que tem até mais. Amém? Mas separei aqui, vamos ao tema de hoje. Domingo da Edificação, 2026, lição 2, tá? E o tema é 7 sinais da volta de Jesus. Amém? Quais são eles, pastor? Vamos fazer a primeira leitura, mas antes façamos uma pequena oração. Põe a mão na Bíblia, quem tem a Bíblia. Quem tiver a Bíblia, põe a mão no coração. Vamos orar? Pai, fale conosco. O homem prega, Jesus, mas quem fala é o Espírito Santo. E o que nós queremos é que o teu Espírito fale conosco. A tua palavra, a tua revelação, o teu entendimento, para que não sejamos pegos de surpresa. Só é pego de surpresa quem não estuda a palavra. Se estudarmos a palavra, o crente não fica no escuro, porque a tua palavra é lâmpada e luz para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então, meus irmãos, ao primeiro parágrafo que diz, ó: no estudo de hoje quero trazer 7 sinais de que Jesus está voltando. Pois logo após a ressurreição, Jesus passou 40 dias com os discípulos e diante deles foi assunto aos céus. E 2 anjos declararam que Jesus voltaria da mesma forma que eles o viram subir. Atos 1, 11. Vamos ler o versículo 11. O que é que diz? Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como do céu, ou como para o céu o vistes ir. Diga graças a Deus. Então Jesus vai voltar. Diga para o irmão que está ao seu lado: tem alguém perto de você? Então diga: amém, Jesus vai voltar. Se não tiver, diga para você mesmo. Amém? Jesus vai voltar. Eu gosto dessa palavra, irmão. É ou não é? O crente quer a volta de Jesus, irmão. Quem não quer é quem está numa vida troncha, né, irmão? Que sabe que se Jesus voltar, vai ficar. É ou não é verdade? Mas quem está firme, Jesus, volta logo. É ou não é? Maranata, né, irmão? Vem Jesus, né, meus irmãos? Glória a Deus. Bom, vamos então, meus irmãos, ao estudar aqui ainda no segundo parágrafo. Fato é que a volta de Cristo não é simbólica, é literal, não é uma possibilidade, é uma, o que, gente? Promessa que vai se cumprir. Fique atento aos sinais. Agora vamos para o primeiro, amém, meus irmãos? O primeiro sinal é a multiplicação da iniquidade. Pastor, o que significa a multiplicação da iniquidade? Entenda, todos nós somos pecadores, mas a iniquidade é a pessoa fazer a coisa errada consciente. Isso está aumentando cada vez mais. O aumento da iniquidade, aumento consciente. As pessoas estão fazendo as coisas erradas como se fossem certas e normal. Não tem problema. É o seu jeito, é a sua vontade. A gente não tem que se reprimir, não. A sua vontade é essa, é de mentir, então é de roubar, é de promiscuidade, então vai. As pessoas hoje estão assim. O errado virou certo. E o certo virou errado. É o aumento da iniquidade. O carnaval é o que no Brasil? É isso, é a prova disso. É a prova, uma das maiores provas disso. Tá lá o homem agora, é homem mundo todo, deixa ele no carnaval, se veste de mulher. Não é assim? A bagunça? É. Todo mundo sabe que Satanás não presta, mas
Mas no carnaval, aí bota a roupa do diabo, o chifre do diabo. É ou não é assim? É o certo virando o quê? Errado e o errado virando certo. É a iniquidade, irmãos. É a bebedice, né, e tudo mais, é os vícios, tudo mais. Então, é o certo virando errado. Aí quando você vai pregar, não está certo. Você que é careta, você que é isso, que é aquilo outro. Vocês são ultrapassados nesses tempos modernos. Pois é, esse aumento do pecado, da iniquidade. Não estou falando de pecado como acidente, quando nós pecamos, mas me refiro à iniquidade. A iniquidade iria aumentar, de maneira que o errado ia virar certo. Não, certo é desse jeito mesmo. A gente tem que orar muito no nosso país, irmãos. Veja quanta roubalheira, quanta troncheira, veja quantos rombos. Você viu aí esse excesso agora, esse rombo aí, tudo. Quantos aposentados sendo roubados, irmão. E o pior, o filho do presidente está no meio. O filho do presidente da República. No meio. Só você conhecer a história. Você vê lá. O outro banco master agora, ministro do Supremo, envolvido tudinho lá nisso tudo. Olha a corrupção, como se aquilo fosse normal. Onde era para estar o maior defensor da Constituição, está no meio de escândalos terríveis. Tem esse banco master que vai quebrar muitas coisas. Quer dizer, a corrupção está só aumentando. A gente vê, meus irmãos, que não está diminuindo, não, está só aumentando. Então, é a iniquidade que a Bíblia está dizendo aqui, ó. O primeiro sinal é o quê? A multiplicação da iniquidade. Aqui, ó, vamos ler mais. Vemos dias em que o pecado deixou de ser escondido. Né? Olha lá. E passou a ser o quê, irmãos? Celebrado. Sabe que o carnaval é uma celebração do pecado? É. A festa do carnaval é isso, né? É a celebração da carnalidade. Triste, né, meu irmão? Mas virou celebração. A maldade se multiplica e o amor de muitos se tem o quê? Tem-se o quê? Esfriado. Tá bem? Coisa séria. E a frieza espiritual é um sinal. Porque assim, o pecado ela gera essa frieza espiritual, né? Olha lá. E o pecado e a frieza espiritual é um sinal claro do tempo de que, irmãos? Do fim. É um sinal claro. Então fique atento, o sinal está aí. Amém? Vamos ler o que Jesus falou, vamos ver que Jesus confirmou isso mesmo, né? Também, né? Estou falando aqui. Vamos para o primeiro sinal confirmado em Mateus 24, versículo 12. Vamos ver o que Jesus falou aqui, ó, para ver se é isso mesmo, né, pessoal? Vamos ver na luz da Bíblia, né, pessoal? Para não ficar só nas minhas palavras. Amém? Mateus 24, versículo 12. Então, quando você vê essas coisas, essas coisas que eram pecado no seu tempo, falando, no meu tempo isso aí era errado, hein? No meu tempo, né? Na verdade, era errado, e essas coisas viram normal, sabe que isso aí é o aumento da iniquidade. É só isso, amém? A coisa é séria. Amém, meus irmãos? Eu lembro, meus irmãos, olha, quando alguém mexia com uma jovem, ou casava, o negócio ficava feio, irmão. Hoje em dia não, é normal, o cara já faz tudo, vai para casa dos pais, namoro avançado, né? O que é isso? Que no seu tempo, nosso tempo, a gente achava isso aí um escândalo. Né? Em tempos atrás, isso era um escândalo terrível. Hoje em dia, os pais até apoiam. Não, é normal. Meu Deus, você não vamos chegar com isso não, né, irmão? É a bagunça mesmo. Mas é o fim dos tempos, né? É a iniquidade aumentando. 24, versículo 12. Vamos lá. Hoje que a gente vê assim, meu Deus do céu, como pode, né? 24, versículo 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o que, irmãos? Se esfriará. Então, algo que esfria a pessoa, irmão, e afasta a pessoa de Deus, é o pecado. Por isso que o diabo quer a pessoa na carnalidade. Quanto mais a pessoa vê no pecado, mais frio a pessoa vai estar na presença de Deus. Mais afastado vai estar. Menos a pessoa vai querer orar, menos, porque a pessoa no pecado, ela não quer orar, pessoal. É um pecado. Por que você acha que é ver tão difícil trazer uma pessoa para a igreja? Porque na vida errada que ela vem levando, vir à igreja seria simplesmente como vir a um espelho, ela vai ouvir umas verdades como essa aqui, que não vai ser legal para essa pessoa que está no pecado e que não quer largar. Para quem quer largar o pecado, não, é uma bênção, né? Amém, meus irmãos? Mas para quem não quer, não é verdade? Amém? Aí o versículo 12 diz, então vai se multiplicar a iniquidade. Amém, meus irmãos? É um primeiro sinal. Segundo sinal, vamos lá, no final dos tempos, segundo sinal. O segundo sinal são as guerras e rumores de guerras. O mundo vive em constante, o que, irmãos? Tensão, conflitos entre as nações, crises
políticas, né? Como vendo aqui, a gente fala, o Brasil, graças a Deus, tem essas guerras, não, mas essas crises políticas que vão matar mais do que essas guerras muitas vezes, sabia disso? Crise política faz parte das guerras, né? Crise política ameaça e ameaças globais fazem parte do cenário, irmão? Do cenário atual. Jesus disse que essas coisas aconteceriam, mas ainda seria apenas o começo. Faz parte do fim dos tempos, mas seria apenas o começo. Vamos ler Mateus 24, versículo 6, olha lá. Vamos ler. E ouvireis de quê? De guerras e de rumores de quê, irmãos? De guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto, quer dizer, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o que, irmãos? Não é o que? Não é o fim, mas é necessário que isso aconteça. Então, no final dos tempos, vai viver esse aumento. Porque às vezes a gente acontece, está na nossa correria que não tem tempo, né, irmão, para analisar a geografia mundial hoje, né? Como é que está as questões mundiais. Mas se você parar para analisar, todo esse momento agora, dos Estados Unidos agora, libertando de certa forma a Venezuela, daquele ditador que estava lá dominando, né, meus irmãos? Inclusive amigo do presidente. Fica atento, irmãos. Me diga com quem tu andas e direis quem tu és. Preste atenção nisso. Preste atenção com quem alguém anda muito. Me diga quem tu andas e direis quem tu és. Então, meus irmãos, a coisa é séria. Amém, meus irmãos? Que esse camarada, esse ditador estava acabando com o povo lá. Amém? Mas essa ação, na verdade, meus irmãos, tem uma questão também aí. Amém? De certa forma, os Estados Unidos está querendo retomar, meus irmãos, a parte da América do Sul, da América, como uma potência que sempre dominou essa região toda, de certa forma, né? Nas influências. Tudo que nós temos hoje no Brasil, de certa forma, tem influência americana, de certa forma, né? Amém, meus irmãos? E eles estão querendo tomar a genomia, que chama-se o domínio, mostrar que essa parte aqui é conosco. Aí tem a Europa e tem a parte agora da Rússia, que está naquela guerra lá. Tá cada um se tomando. Os Estados Unidos também está querendo agora a Groenlândia, tá um rolo lá medonho por causa disso também. Porque a Groenlândia fica meio pro lado da América do Norte também e das Américas em si. Amém, meus irmãos? Então você percebe que cada país, a China já cercou o Taiwan. Taiwan, para quem não sabe, é onde mais produz chips de celulares do mundo, tudo. Então a China já fez alguns, vamos dizer assim, fez alguns experimentos lá de cerco, né? Alguns testes de cerco, cercou tudo, mostrando que domina, que quem manda sou eu. Então cada país também que dominando uma certa região, para mostrar a Rússia quer porque ali é a Ucrânia e tudo mais, e assim vai. Então, o que está mostrando, meus irmãos? Que a chance de vir uma terceira guerra é fato. Cada país já está se posicionando. E são os países se posicionando, porque se acontecer, eles querem, por exemplo, ninguém quer, os Estados Unidos não quer o Brasil fora. Não quer a América do Sul apoiando, sei lá, Rússia, China, não quer. A geopolítica não quer. Porque isso aí seria uma pedra pesada no tropeço. Então ele já está mostrando o domínio dele e tudo mais aqui, chegando firme, mostrando, ó, a gente tem toda a América comigo. E isso a gente precisa, claro. Eu prefiro 1000 vezes estar falando dos Estados Unidos do que Chile e Rússia, irmão. Escute isso, né? Amém? Mas independentemente que a gente olhe para que haja paz. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, meus irmãos. Porém, a gente sabe que nós temos, irmão, quando vem a paz mesmo é a falsa. É por isso que eu estou falando, foca no céu, porque nada aqui é real, é verdadeiro. Mas a gente está na iminência de uma terceira guerra, irmão. E se acontecer uma terceira guerra mundial, não vai ser como antigamente, só uns tirinhos aqui, umas bombas ali. Não, a gente tem arma muito pesada hoje, que pode destruir o mundo. Coisa séria. Amém, meus irmãos? A gente está falando de armas nucleares, arma, meus irmãos, que a gente tem hoje, irmão, aviões, irmão, jatos que ultrapassam o sônico, que não tem nem como o radar pegar, irmãos. Nossa. A guerra não vai ser mais como uma segunda guerra ou primeira guerra mundial, não. Amém? Então a coisa é muito séria. Mas já está se desenhando para isso. E a Bíblia já falava sobre isso. Está aqui, ó. Vamos ler de novo, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de quê? De guerras. Tudo é o quê? Guerras já estão acontecendo e rumores de guerra, irmãos. Amém? Mas ele disse, olhai, não vos assustem, não fique assustado. Porque é misto, é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Pastor, e por que Deus permite muitas vezes todas essas guerras? Morre tanta gente, acontece tanta coisa, né? É tão terrível, meus irmãos, crianças, né?
Me permite, meus irmãos, que muitas das vezes tem países tão fechados, que o evangelho só vai chegar lá, infelizmente, por meio dessas guerras que os homens começam e ali abre o espaço para o evangelho. Hoje o Iraque pegou a palavra, depois que os Estados Unidos entrou lá, a palavra começou a ser pregada. País do Oriente Médio, a palavra começou a ser distribuída lá, foi depois dessas guerras, pessoal. Infelizmente, depois dessas guerras, se abriu espaço para o evangelho em países que ainda não entrou. Amém, meus irmãos? Que inclusive é um dos sinais mais fortes da volta de Jesus, o aumento da pregação do evangelho pelo mundo afora. É um dos maiores sinais da volta de Jesus, essa multiplicação, esse crescimento da palavra de Deus. Mas já chegar nesse sinal ainda, tá? Vamos então, meus irmãos, ao versículo 7, né? Só porque eu não li, eu li só o 6, vamos ler o versículo 7, que diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, que aí seria o terceiro sinal. Vamos para o terceiro sinal, vamos lá, aqui ó, terceiro sinal no estudo: fomes, pestes e o quê? Terremotos, né, meus irmãos? A gente tem visto isso aqui, a gente viu a peste é o quê? As pandemias, epidemias, já estão falando de outros vírus por aí, meus irmãos, já vem falando por aí, nada no nível do último que teve lá em 2020, né, nada nesse nível, mas sempre tem peste, doenças, fome, né? Vamos ler mais aqui, ó. Crises alimentares, epidemias e desastres naturais se intensificarão. Então, quando estiver perto do fim, tudo vai aumentar. Pode observar, onde viu um caso de terremoto aqui, outro ali, hoje é o tempo todo, tal lugar. Se você fizer uma pesquisa agora no Google, você sabe o que está acontecendo agora, os terremotos, onde está acontecendo. Você vê, com toda a tecnologia de produção de alimento, ainda tem gente passando fome, ainda a gente tem muitos que vive na linha da baixa da miséria. Né? Então são sinais aqui, ó. Vamos ler de novo o terceiro aqui. Aqui, Jesus chamou isso de princípio de que, irmãos? Princípio das dores, como uma contração que anuncia um parto, né? Vai dando as contrações, e aí, meus irmãos, depois que a pouco nasce, né? O bebê. Assim, meus irmãos, é a volta de Jesus. O mundo vai estar em contração, muita coisa acontecendo. Quando eles falarem que agora tem paz, aí já sabe, Jesus vai voltar. Amém, meus irmãos? Porque é fato, tá, meus irmãos? Amém? Enfim, mas continuando nesse ponto aqui, né? Quanto mais frequentes e intensas, ou seja, quanto mais você vê terremoto, crise, pandemia, desastre, fomes, tá, peste pelo mundo afora, saiba que quanto mais frequente, mais próximo está da sua volta. Diga amém, amém? Vamos ler o versículo 7, que diz aqui, ó, vamos lá, vamos ler de novo, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, que foi o segundo sinal. Aí o terceiro sinal: reino contra reino, e haverá, agora o terceiro sinal, fomes, pestes, terremoto em vários lugares. Mas veja que a Bíblia deixa claro, não será em todo lugar terremoto. Veja como a Bíblia, tudo Deus falou certo. Amém, meus irmãos? Porque eles explicam, não, eles vão dar explicação, que a placa daqui tonto. Pode até ser, mas Jesus deixou claro isso já. Não seria em todo lugar, mas em vários lugares haveria essas coisas. Amém, meus irmãos? Mas significa o que isso aqui? Versículo 8. O que isso significa? Mas todas essas coisas são o princípio de que, irmãos? Das dores. É só o começo. Ainda vai ter muito mais para vir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, quarto sinal da volta de Jesus. Quarto sinal: perseguição aos que permanecem fiéis. Se prepare. Amém? Você pode observar. O tempo de hoje, o grupo mais odiado no mundo, irmãos, não é o católico, não é o espírita, não é o macumbeiro, não. O grupo mais odiado do mundo, pode ter certeza, é o cristão verdadeiro. O cristão fiel à palavra. Sempre vamos ser os mais perseguidos. Se você fizer uma pesquisa rápida, quem mais mata no mundo, quem mais matam, é os cristãos. Pastor, graças a Deus no Brasil, amém. Mas pode observar, já está, né, apesar do aumento dos evangelhos no Brasil, graças a Deus, amém, meus irmãos, mas você sente que quando você está com só de você ser cristão, tem um olhar diferente, tem um tratamento diferente. É ou não é verdade? É. Entendeu? É o grupo mais odiado do mundo, pessoal. Mas isso só vai aumentar. E lá fora, irmão, matam mesmo. Tem países lá fora que você fala que é cristão, matam. China mesmo, que tanto o pessoal defende o comunismo lá, o verdadeiro evangelho é pregado, tem que ser pregado, meus irmãos, escondidas. É as escondidas, que pegam, prendem, matam, escondem, some aquele passou lá. Coisa séria. Olha, países comunistas sempre são contra o evangelho.
Quase todos eles. Você vai ver, aí você pega, né? A Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é totalmente fechada. A Coreia do Sul é totalmente cristã. Totalmente, o país é, assim, majoritariamente cristão. Amém? Aí você pega a Coreia do Norte, lá se você carregar uma Bíblia, até no celular, no aplicativo, você é morto. É a religião mais odiada do mundo. Amém? É porque o evangelho não é religião, é a fé verdadeira no Deus verdadeiro. Diga amém, irmãos? E o diabo sabe do poder dessa palavra, o poder de transformar uma nação, o poder que tem o evangelho de transformar uma nação. Pega as duas Coreias, pega a Coreia do Sul, pega a Coreia do Norte. Pergunta qual é o país mais avançado. A Coreia do Sul é dominado pelo evangelho. A Coreia do Norte é pela alguma coisa lá que eu não sei o que é. Alguma coisa falsa lá. Eles têm alguma religião falsa lá, não sei qual é, mas tem. O evangelho não aceitam. Né? Eles não aceitam. Pega os dois países, vê qual é o mais avançado, vê o que tem a melhor qualidade de vida para as pessoas, se não é o país que é predominantemente dominado pelo evangelho. O evangelho é vida, meu irmão. Diga graças a Deus, Jesus disse é vida, e vida com o quê? Com abundância. Amém, meus irmãos? Mas vai ver o país que é dominado pelo comunismo e que não aceita a palavra de Deus. Ixi, é sofrimento, né, meus irmãos? Bom, mas indo aqui, mas a perseguição só vai aumentar. O versículo 9, vamos ler aqui, ó. A igreja perseguida faz parte do fim dos tempos, né, o quarto sinal. E no versículo 9 diz assim: então vos hão de entregar para seres o quê? Atormentados, e matar-vos-ão. Isso já está acontecendo, irmãos. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Amém? Vamos odiar por causa do nome de Jesus. Vamos odiar. É o grupo mais odiado, irmão. Mas por que vocês não faz mal a ninguém, não quer o mal de ninguém? A gente sabe respeitar todas as outras leis. Amém? Agora a gente não. Sabe por quê? Sabe por que o ódio? É porque o cristão verdadeiro não mistura. A gente pode saber respeitar, lidamos, conversamos, né, irmão? Mas a gente não mistura, pessoal. Não pode. Quem mistura já não é mais, saiu fora. Amém? O evangelho tem que ser puro. As outras religiões, ele aceita um pouco de uma, um pouco de outra, um pouco daqui, um pouco dali, é chamado o ecumenismo, né? O ecumenismo, onde todo mundo, as leis são boas, toda religião é boa, dá para ficar todo mundo junto e misturado. Não, não dá não. O evangelho não é café com leite, não. Amém, Jesus? O evangelho não é café com leite. O evangelho, meus irmãos, é a palavra de Deus como o único caminho, meus irmãos, para a salvação em Jesus. A gente não aceita outro livro, a gente não aceita outro conceito. Amém? E o que o anticristo quer, o sistema do anticristo quer, é a mistura de todas as religiões, todas. Não, toda é boa. Toda é boa. Ecumênica, é isso mesmo. A visão ecumênica é a visão, meus irmãos, que o anticristo quer. Porque ele quer o evangelho misturado, irmãos. Amém? E é por isso que o mundo nos odeia. Porque o verdadeiro evangelho, meus irmãos, ou é sim, sim, ou não, não. Isso aqui é certo. Errado na palavra, está errado. Se a Bíblia diz que está errado, está errado. Amém? Você pode vir o católico para cá, pode vir o homossexual, pode vir todo mundo. Quer vir buscar Deus? Quer vir? O Espírito quer vir para a igreja, o evangelho? Pode vir. Amém? Mas chega aqui e aí, se você sai desse caminho, não vai não. Nessas práticas erradas, não vai não. O evangelho é a verdade, não passa a mão na cabeça de ninguém. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, meus irmãos? Não tem esse negócio. A gente vai dizer logo, e essa religião é falsa? E esses outros é falso. Não tem a Bíblia com uma palavra de Deus, é falso. Amém, meus irmãos? E é isso, o evangelho se separa de todas. As outras religiões aceitam um pouco de todas. Amém? O evangelho não. É por isso que o catolicismo se perdeu, porque ele virou o catolicismo hoje, ele é um, vamos dizer assim, um grupo cristão, mas que tem um sincretismo ali no meio, onde santos católicos misturados com santos de Umbanda, de Candomblé, está tudo lá, entendeu? O Ogum lá na Macumba, e no São Jorge na Católica, e assim vai se misturando, entendeu agora? Então perdeu totalmente a essência do cristianismo, porque o evangelho não mistura, pessoal, o evangelho não tem essa mistura, não tem, o evangelho, meus irmãos, é só a palavra, é o que está na Bíblia e acabou. O apóstolo Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Tu estava vendo um falso profeta pregando, ficava falando a palavra de um jeito assim, ao vivo, né? Aí eu parei um pouquinho para ouvir. Meu amigo, deixa de falar heresia, irmão. Ele não, porque as parábolas é para o judeu. Irmão, não tem que se parar para o judeu, não. O apóstolo Paulo pregou e disse o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, e acabou. Toda a escritura.
outras coisas. Eu não sei não, sei da Escritura, o que está na Bíblia. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Mas por isso somos odiados, porque a gente só segue um livro, a Bíblia Sagrada, e a gente só serve, meu irmão, ao Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo. Diga amém, amém? Vai ser odiado, isso só vai, e no final dos tempos, isso vai aumentar, e aí vai separar o verdadeiro cristão. É o que a gente pregou semana passada, os bodes das ovelhas. Quem for ovelha vai permanecer, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo odiado, mesmo a família reclamando, marido reclamando, a sociedade reclamando, falando mal, vai continuar, porque a ovelha segue a Cristo como ovelha fiel. Diga amém. Mas quem for bode, para ficar bem com a sociedade, vai querer se ajeitar, aquela coisa toda, né? Aí já deixa de buscar a Deus, deixa até de vir à igreja, para poder agradar um ao outro, né? Acaba rápido, enfim. Quinto sinal, vamos lá. Quinto sinal da volta de Jesus. Se for o nono sinal, né, irmão? Vamos odiar, vamos entregar. Esse foi o quarto, perdão. Agora o quinto sinal da volta de Jesus. Falsos cristos e falsos profetas. Nunca houve tanto enganos espirituais, distorções bíblicas e falsos ensinos como em nossos dias. Fica até atento, tem umas Bíblias vendendo agora, meus irmãos, que tipo a Bíblia que estão fazendo agora é uma Bíblia, como é que chama agora, que eles, tem um nomezinho que eles gostam de colocar, né, irmãos? Como se fosse conciliar, né? Também tem um nomezinho que ele diz, inclusiva. Cuidado com essa Bíblia inclusiva, a palavra é essa que eles usam, né? Então a Bíblia agora é inclusiva, e eles estão tirando os textos que falam contra a promiscuidade, prostituição, sexualismo, tudo mais que a Bíblia condena. Aí eles tiram, quer dizer, tira esses versículos aí, tira essa Bíblia é boa, mas tira esses versículos aí. Está amarrado isso aí, em nome de Jesus. Cuidado, amém, meus irmãos? Com esse tipo de Bíblia aí, amém? Fique atento, que até eles querem ver. Aí fica bonito lá, as outras coisas, mas naquela parte lá eles botaram outra palavra, mudam outras coisas. Irmão, cuidado, irmão. Até para comprar uma Bíblia hoje, tem que comprar cuidado. Já tem umas versões aí querendo dar uma de inclusiva, misturando a cor, bagunçando. Ih, meu irmão, não. A palavra de Deus não tem que incluir mais nada. Aliás, a Bíblia diz que quem tentar fazer alguma coisa, amém, acrescentar, vai receber vários tipos de maldições. Amém? Coitado desse que inventou esse negócio de Bíblia inclusiva, meus irmãos. Amém? Que ele está trazendo maldição para a vida dele. Ele está acrescentando o que Deus não mandou acrescentar. Amém, meus irmãos? Mas faz parte do final dos tempos. É um quinto sinal. Falsos profetas, falsas religiões, distorções da Bíblia, olha aí, ó, bíblicas, falsos ensinos, como nunca houve tanto como nos nossos dias, né, irmão? Falsas religiões, você vê aí, irmão, passinho para baixo, o pessoal do irmão, passinho para baixo, tudo troncheira. Tem outro livro lá que ele segue mais do que a Bíblia. Tudo troncheira, irmãos, tudo troncheira. Olha aí, ó, é o final dos tempos, né, irmão? Tá um momento, e está crescendo, né? E cresce, falsas religiões, né, meus irmãos? Continua aqui, né? Olha lá, o engano tem sido tão grande que se não vigiarmos, olha aí, ó, vai enganar até quem? Os escolhidos. Mateus 24, versículo 5 fala isso. Esse Mateus 24 é um sermão profético de Jesus, sabe, irmão? Sobre o fim dos tempos. Para quem não conhece ele, não conhece, é um sermão profético do fim dos tempos, tá? Versículo 5, vamos lá. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou quem? O Cristo. E enganarão o que, irmãos? A muito. Ou seja, não vigiar, é muita gente enganada. É muita gente que vai se perder porque não vigiou, não se atentou aos sinais. É por isso que eu estou falando. Se o crente edificado tem que estar atento aos sinais. E falsos cristos, falsos ensinamentos. Aqui no Brasil tem o tal do Henrique Cristo, né, irmão? Dando de Cristo. Diz que tem um outro Cristo também na Europa, lá sei aonde, Filipinos, sei aonde, dizendo que é Cristo. O cara já seguindo ele, irmão. Amém? Enfim, mas é o que vai acontecer. Pula para o versículo 11, também ele fala de novo, ele alerta de novo. E surgirão muitos falsos profetas. E o que, irmãos? E enganarão a muito. Pior, eu diria que até pior do que os falsos cristos é os falsos profetas. Como eu estava ouvindo ontem, camarada lendo e batendo e gritando, porque, olha aí, você aí pregador que ensina que a parábola é ensinamento. Eu disse, meu Deus do céu, toda escritura abençoada, inspirada por Deus, não aguenta um confronto com a verdadeira Bíblia, irmão. Mas como tem internet, na internet o cara fala sozinho, como é que ela vai responder? Você está entendendo agora? Mas tem gente que aí fica um abestalhado seguindo qualquer um. Segue a palavra de Deus, irmão. Ele faz parte de uma igreja que você já conhece, que é séria.
Amém, meus irmãos? Pastor, mas se aconteceu alguma coisa no ministério, aquele pastor é desligado na hora, a coisa é séria. Não é aquele pastor que tem, eu mando, eu faço, desmando aqui, não é assim não, aqui a coisa é séria, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Homem de Deus, missionário, coisa séria, trabalho feito com seriedade. Mas tem gente que deixa, né, de ouvir uma igreja séria, que tem mais de 40 anos pregando a palavra aqui, um ministério sério, e fica ouvindo sei quem prega sei aonde, sei quem na internet que falou uma besteira lá. Cuidado, meu irmão, é por isso que está sendo enganado. Porque a Bíblia já falou, vai surgir muitos falsos cristos, falsos profetas, que vai ensinar coisa troncha, coisa errada, distorcendo. Irmão, nossa, quando você vai ver, quando alguém pega alguém que tem um pouquinho de entendimento da palavra de verdade, não precisa de ver logo. Depois você tem que ler a Bíblia. Olha, toda falsa igreja, falsa religião, não te estimula a ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia. Vai lendo, e o que não entender, procura o pastor. Pastor, não tem isso aqui não. Você pode me explicar esse versículo aqui, essa parte aqui? Em nome de Jesus, procura um obreiro, se você também estiver, traz o pastor. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, para não ser enganado. Viu uma palavra que lhe confundir de algum pregador, sei lá, por aí fora, se alguém chegou e trouxe algum tipo de confusão, vem perguntar para te orientar, mostrar na palavra direitinho. Amém, meus irmãos? Para não se enganar, tá bom, meus irmãos? Porque isso vai acontecer muito. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão. E enganarão a muitos. E tem muita gente enganada, né? Sexto sinal da volta de Jesus, vamos lá. O sexto sinal, a multiplicação de quê? Do conhecimento, né, irmãos? E de fato, depois, irmãos, hoje, meus irmãos, coisa que a gente levaria talvez anos de faculdade, anos de escola, você está aprendendo com pouco tempo. Você faz uma pesquisa rápida, isso aqui eu sei como fazer. Coisa que você tem que fazer um curso de quê? Técnico. Amém? Você dá uma pesquisadinha hoje, rápida, você já acha, né? Amém? Enfim, olha lá. A Bíblia já vem anunciando que o conhecimento se multiplicará quando estivermos próximos de quê, irmãos? Próximos do fim. Olha, você pega, imagina, né, uma pessoa que vê essa pessoa agora, né, uma pessoa que é da década de 50, por exemplo, que vai acompanhando toda essa evolução, amém? Não fica abismado? Porque, irmão, quem era de 1800 a 1900 mudou quase nada, mas se você pegar de 50 anos para cá, meu irmão, você fica assustado, não é verdade? Tem coisas que você fica assustado. Amém? Você viu um louvor. Quem viu o primeiro louvor que nós louvamos hoje? Quem conhece o louvor? Alguém sabe o nome desse louvor? Alguém sabe? Conhece? Não? Alguém a conhecia? Não, né? Ainda não? Conhecia não? Pois é, irmão. Esse louvor, sabe o que eu fiz? Eu peguei um versículo da Bíblia e falei para Iá, eu quero um louvor. E aí Iá me deu esse louvor. Em questão de minutos. Isso é o quê? Um avanço tecnológico tão grande, em cima do versículo da Bíblia. Eu falei, eu estou pregando, casa edificada. Aí botei lá, eu quero um louvor. O louvor não ficou bom, irmão? Eu disse, eu não acredito. Isso é uma tecnologia tão avançada, irmão. Isso é um absurdo. É assustador. Eu diria que isso é assustador. Daqui a pouco vai ter mais cantor. Daqui a pouco como é que é isso? Como é que vai ser o futuro aí, irmão? Essa Zé está dominando tudo. Um vídeo que tu vê na internet, tu pensa que é real, é falso, é um IA que fez. Não é verdade? Tu pensa que o camarada está em tal lugar, mas é IA que mudou tudo. Cuidado, inclusive agora na época de polícia vai ter muita mentira, enganando, ele pega até a voz da pessoa, faz parecida. Tem muita coisa falsa, às vezes, para querer manchar a imagem de outra pessoa agora. Vai ter que ter uma lei para controlar isso aí, mano, porque a IA é um negócio assustador. Se tem uma tecnologia que o anticristo vai dominar, é a IA, irmãos. Porque ela é muito avançada. Botou voz, instrumento, botou tudo. Olha o tanto, olha. E isso não é uma questão de horas, não. É questão de minutos. Produzir uma música que antigamente tinha que ir para um estúdio. Né? Eu preparei o versículo, umas letrinhas, né? Aí, eu queria a melodia, pronto. Já me deu tudo. E botou voz, e botou instrumento. Como é que é isso? Então, é o aumento do saber, do conhecimento, das programações, que já estava predito no livro de Daniel. Eu coloquei aqui a referência. Vamos ler o Daniel? Daniel 12, versículo 4, já falava que haveria um momento do conhecimento assustador, irmão. Seria desse jeito.
Então você vê que a cada dia assusta. Eles pegam a IA está tão avançada hoje que eles pegam uma foto de alguém parado e faz a foto dançar. A foto dança, faz movimento de uma foto. Tá vendo? De uma foto. Isso aí é um avanço, irmão, tecnológico que assusta, meus irmãos, porque você não sabe mais o que é verdadeiro, o que é falso. Por isso a Bíblia diz que iria enganar muitos. Vai enganar muita gente, pessoal. Então a gente tem que estar em alerta, vigilante, amém? Vigilante, alerta, porque vai enganar a muitos. Muita gente vai acreditar, eu estou vendo aqui um vídeo, estou ouvindo na internet, estou ouvindo sei aonde. De fato ali é Jesus mesmo, aquele ali, olha o que ele fez. Não fez nada, meu, foi Iá que montou tudo. Está amarrado. Coisa séria, pessoal. Daniel 12, versículo 4, olha o que diz, ó. Olha lá. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim de quê? Ao fim do tempo. Amém? E nós estamos vivendo esse fim, viu, irmãos? E ele disse mais, ó. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Irmão, coisa que há 10 anos atrás era um avanço, já está ultrapassado. 10 anos, as coisas estavam se multiplicando de um ano. Você pega um celular, já é um negócio tão avançado, no outro já tem mais avançado. Aí no outro você mais avançado. Tá assim, irmão. Tá assim. Eu fui comprar eu troquei de carro agora, estava com a 2017 e tive a oportunidade já estava quase 4 anos com esse carro pagando, né? Vou dar ele de entrada e vou pegar outro. Aí o cara me deu a chave, cadê a chave? Ele me deu um cartão, assim, um cartão. Eu falei, a chave, meu. Não, é esse cartão aqui. Eu boto a onda desse cartão. Você vê. Você chega perto do carro, o carro já abre a porta, praticamente. Ele estava todinho já. Que isso, irmão? É uma multiplicação. E a ciência, o que, irmão? Se multiplicará. Porque um carro de 2017 não tinha nada. Agora, em 22, não é nem novo. É 22, 21, 22. Não é nem novo. Não é nem o mais atual. Já deve ter outras coisas, né? Amém, irmãos? Mas tem outras coisas. Já tem carro andando sozinho, irmão, nos Estados Unidos. Isso não é nada que eu estou falando aqui. Já tem carro andando, dirigindo sozinho. Tu entra e fala, eu quero ir para tal lugar. Pronto, ele faz manobra. Estaciona, vai para qualquer canto. É sério, irmão. O que é isso, pastor? A Bíblia não se engana. A Bíblia já sabia. Olha aqui, ó. A ciência, o que? Se multiplicará. Pega lá do radinho, já era um avanço, né? Quem era da época só tinha um rádio, né? Alguém da época só tinha um rádio? Não. Tem época só tinha um rádio, né, irmão? Irmão Joel só tinha um rádio? Tudo bem. Aí só tinha um rádio. Aí ficava, oxe, como é que pode as vozes sair dentro desse negócio? Não, irmão? Não é verdade? Aí daqui a pouco começou a televisão. Como é que pode alguém dentro da televisão? Como é que é isso? Amém, Jesus? Isso hoje não é mais nada, né, pessoal? Coisa séria. Mas a Bíblia já sabia. Não foi pega de surpresa. Então, todo esse avanço tecnológico, a Bíblia prediz. No final dos tempos, ele sela o livro. O anjo do Senhor falou com Daniel e disse, olha, pode selar o livro. Sabe que o livro de Daniel é considerado o livro apocalíptico do Antigo Testamento, né? Amém? Ele é considerado o livro apocalíptico do Antigo Testamento. E no capítulo 12, versículo 4, ele fala, e tu, Daniel, pode fechar as palavras. Amém? E sela este livro. Veja que aqui ele encerrou. O livro de Daniel terminou aqui no capítulo 12. Amém? Porque ele obedeceu a ordem do Senhor. Ele sela o livro até o fim do tempo, né? Até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. E você vê que isso já está acontecendo, né, meus irmãos? Até de carro, você já anda muito rápido, aviões que já vão de uma parte para outra muito rápido, né? Irmão, você está aqui agora. Se você pegar um avião agora, em 3 horas, está em São Paulo, irmão. Em poucas horas, tu pode estar nos Estados Unidos, na Europa. Tá aqui, a correria do tempo, nosso tempo aqui, ó. Muitos vão correndo de uma parte para outra. Amém? E ele já estava prevendo, né, o avanço tecnológico, o avanço dos automóveis, de aviões e tudo mais. O que mais que diz aqui? Ó? De uma parte para outra. E a ciência, o que, irmão? Se multiplicará. Sabedoria, capacidade de inventar coisas, né, irmão? Iria aumentar grandiosamente. Então tá aí
quando você vê tanto avanço tecnológico, o que é isso? Sinal, Jesus está voltando. Sétimo sinal, vamos lá. O evangelho, e aqui sempre é o principal, esse aqui é o principal sinal, amém? E essa é uma das razões porque Jesus não voltou ainda, meus irmãos, é só por causa desse daqui, ó. Sétimo sinal, o evangelho será pregado em todo o mundo, antes de que, irmão? Antes do fim, o evangelho seria anunciado a todas as nações, hoje através de missões, mídias digitais, inclusive a gente pode usar tecnologia para pregar, pessoal. Pastor, mas essa tecnologia a gente não deveria nem usar, né? Não, pessoal. Vamos dizer assim, meus irmãos, são armas poderosas que a gente tem que saber usar para anunciar. Amém? Por exemplo, aí hoje pode pegar uma tradução minha em português e transformar para inglês. E eu pregar para alguém que está em inglês, pode transformar em chinês. Eu vou usar. Eu vou usar para pregar a verdade. Se vão usar para pregar mentira, aí é com eles. Eu tenho a minha consciência. Eu vou usar para pregar o quê? A verdade, vamos aproveitar. Porque tem que fazer uma dublagem de alguém dublando alguma coisa. Não, dificuldade, meu Deus do céu. Hoje não, você pode pegar um texto todo. Você pegar um IA, ela vai transformar tudo, vai ler até para a pessoa, vai levar a palavra. Vai levar a palavra, vamos usar. Aproveita a tecnologia para a gente ganhar almas, para expandir. É a melhor oportunidade que nós temos. É essa geração para ganhar almas. É a geração para a gente levar a palavra. Diga amém, irmãos. E quanto mais rápido a gente pregar a palavra para as nações, amém? Mais rápido Jesus vem. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Olha, que esse é o sinal principal. Eu pude dar um monte de sinal, mas esse sétimo aqui é o principal, ó. Porque pode se cumprir todas as outras. Se esse aqui não se cumprir, Jesus não virá, tá, pessoal? Vamos lá? Então, antes do fim, o evangelho seria anunciado a todas as nações. E hoje, através das mídias digitais, rede social, tudo mais, né? Olha lá. E traduções bíblicas. Olha aí, tá vendo? Que pode traduzir a Bíblia facilmente para alguém que não entende, né? No nosso idioma, outro idioma, enfim. A palavra alcança lugares antes do que, irmãos? Inacessíveis. Isso está acontecendo. A palavra está alcançando lugares inacessíveis, graças, meus irmãos, a essas tecnologias também. Por isso que foi falado, a ciência se multiplicará. Era necessário que isso acontecesse. É necessário que isso aconteça. Vão usar para o mal? Vão. Vão usar para confundir? Vão. Vão usar para enganar muita gente? Vai. Mas nós temos que usar também para levar a verdade. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Continua aqui, pessoal. Olha lá. A expansão do evangelho é um dos maiores sinais da volta de quem? Da volta de Cristo, e ele confirmou isso em Mateus 24, versículo 14, está aqui, ó. Vamos lá, voltar para Mateus 24, né? Só um pouquinho, volta para lá, Mateus 24, versículo 14. Vamos ler, Mateus 24, versículo 14, foi o último sinal, né? Ou vamos dizer assim, né? Ou o sinal mais importante sobre a volta de Jesus, que seria a pregação do evangelho em todas as nações. Vamos ler? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o que, irmão? Então virá o fim. Então o fim, que é a volta de Cristo, irmão, só será possível quando o evangelho for pregado a todas as gentes. Essa é a luta do diabo, para não deixar chegar em certos países. Ainda tem muito país fechado, meu irmão. Coreia do Norte é um deles, né? Coreia do Norte, China ainda tem. Apesar que a China já tem mais cristão do que o Brasil, acredita? Mano. Também são um país continental, né, irmão? 1,5 bilhão, né? De chinês, né, meus irmãos? Mas saber que tem mais evangélico lá do que no Brasil, irmão? A população lá é gigante, né, pessoal? 1 bilhão, né? O evangelho está sendo pregado aqui, ali, tá chegando. Amém, meus irmãos, glória a Deus, né, meus irmãos? Mas tem muitos países fechados ainda, pessoal. A gente tem que orar para que o evangelho chegue nessas nações. E vai chegar, Deus está trabalhando. Isso porque tem que chegar para servir de testemunho a todas as gente, para que ninguém diga, eu não ouvi a palavra, eu não tive o conhecimento da verdade, amém, meus irmãos? Não, o evangelho tem que chegar a todas as nações, a todas as pessoas. Diga graças a Deus. Tem que chegar a todas as pessoas, e vai chegar, meus irmãos. Em nome de quem? Em nome de Jesus. E a tecnologia vai ajudar nisso. Já está ajudando, amém? Já está ajudando. Hoje qualquer pessoa comum, pastor simples, pregava, que eu cuido aqui só da congregação, vamos lá, umas 120 pessoas, 150 pessoas no máximo, amém, meus irmãos? Então, amém? Eu aqui cuidando de uma igreja pequena, já consigo gravar minha pregação, jogo na rede social, jogo no YouTube, alguém está
Está ouvindo a palavra, hein? O próprio YouTube tem lá o modo que você coloca para botar legenda, né? Ele mesmo já legenda tudo, amém, meus irmãos? Ou seja, está chegando, pessoal, faz parte do final dos tempos essa famosa ciência, mas também vai ajudar na pregação do evangelho, amém, meus irmãos? Aí você vê como é que era o evangelho lá na década de 50, como é que é agora? Não aumentou? Aumentou ou não aumentou? Não é verdade, meus irmãos? Muitos dos nossos pais talvez não tiveram, ou avós, tataravós, não tiveram tanta oportunidade de conhecer o verdadeiro evangelho como agora, né, pessoal? Em nome de Jesus, amém? E para terminar, vem a parte mais importante dessa pregação, amém? Dessa mensagem de hoje, vamos lá. A pergunta que não quer calar é: estamos preparados para a sua volta? É a pergunta mais importante. Amém? Que você ouviu tudo isso aqui. Amém, realmente. Você viu que tudo está se cumprindo. Vê como o evangelho. Faltam poucas nações. Tem ilhas, meus irmãos, tão pequenininhas. O evangelho já chegou, pessoal. Faltam poucas nações. Falta pouco. Quando chegar, pode ter certeza, ele vai voltar. E aí? A pergunta que não quer calar é: estamos preparados para a sua volta? Para a volta de Jesus? Você está preparado? Se ele voltasse hoje, você estaria pronto? Se pergunte. E se ele voltasse hoje, agora, amém? Daqui a meia hora, 1 hora, e agora? E aí? Como é que está seu coração? Já entregou sua vida para Jesus? Como é que está? Se Jesus voltasse agora, sua vida está alinhada com a vontade de Deus? Já alinhou sua vida à vontade de Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Está alinhada mesmo? Que não adianta, eu quero ser salvo, pastor, eu quero estar pronto quando Jesus vier, mas sua vida tem que estar alinhada à vontade de Deus, né? Outro ponto: sua lâmpada está acesa? Lembra, meus irmãos, que Jesus não vai buscar que tenha apagado, não. Crente apagado, crente frio, crente que não está fervoroso na presença de Deus, meus irmãos, vai se enganar achando que vai subir. Não. Não vai subir quando vier buscar a sua igreja. Quando vier arrebatar a igreja, né, irmãos? Não vai subir. A lâmpada tem que estar como, irmãos? Acesa, cristão vivo, né? Vivo na fé, forte, né? Amém? O que mais? Amém? Então, está acesa a sua lâmpada? Para terminar, hoje é dia de vigilância, arrependimento e o que, irmãos? E consagração. Pois a Bíblia diz: buscai enquanto se pode o que, irmãos? Enquanto se pode achar. Isaías 55:6. Amém? Buscai enquanto se pode achar. Vamos ler Isaías 55 para terminar? Está na tela? Está na tela, pessoal. Vamos ler. Buscai o Senhor enquanto que se pode achar. E o que mais? Invocai-o enquanto está o quê? Está perto. Vai chegar o dia que vão buscar. É uma igreja séria, não vai ter mais não. Já vai ter sido arrebatado, já era. Amém, meus irmãos? Um dia vão querer, não vai ter mais oportunidade. A chance é agora. Quem não entregou a vida para Jesus, entrega agora. Aceita Jesus como Salvador. Aonde tiver alguém ouvindo essa mensagem, tá pela rede social, internet, né? Pelo YouTube, qualquer canal aí que eu estiver colocando, para você entrega a sua vida para Jesus. Aceita Cristo como Salvador. Aí onde você estiver, diga: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aceita Cristo. Entrega a vida para Ele. Ainda dá tempo. Eu gosto dessa frase, né? Ainda dá tempo, irmãos. Em nome de Jesus. Enquanto se pode. Tem tempo ainda. Mas agora é a melhor oportunidade. Não deixa para amanhã, não. Amém, meus irmãos? Vamos adorar a Deus em nome de Jesus? Fiquemos de pé, vamos buscar o Senhor em nome de Jesus, para a glória do Senhor, e dizer para Jesus: vem sobre a minha vida, né? Jesus, vem sobre a minha casa, meu coração, enche-me com a tua presença. Agora é hora de buscar, é hora de aceitar Jesus e buscar o Espírito Santo, hein, meus irmãos? Porque Jesus vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar o seu povo. Então, meus irmãos, fale agora com Deus, coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus, meus irmãos, e busca Ele agora, porque Jesus vai vir, meus irmãos. Peça a presença de Deus na sua vida, peça para o Espírito Santo vir sobre a tua vida agora. Vem, em nome de Jesus. Isso, vem, meu Deus, agora, porque o Senhor vem buscar a sua igreja, o Senhor vem, meus irmãos, buscar os seus. Então busca Ele agora e diga: vem, meu Deus amado, vem, meu Deus querido. Nós estamos aqui, meu Deus, porque entendemos a importância da tua casa, de estar te buscando na tua presença. Então vem agora, meu Pai, enche as nossas vidas, meu Deus. Oh Espírito Santo, não queremos ser pego de surpresa naquele dia. Aleluia, aleluia.
Adore a Ele, adore a Ele. Com glória e poder, Ele do céu aparecerá. Maravilhoso. Tu vai ser o dia que Cristo voltar. Volta, e os seus anjos Ele enviará. Ele enviará aos quatro ventos para reunir os seus escolhidos, ó. Se então soa a trombeta e eu vou subir. Ah, meus irmãos, agora declare: Ele voltará para a sua igreja, arrebatar. E naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão, e na multidão, diga: dos escolhidos eu estarei, dos eu estarei, com toda certeza. E a Jesus, o meu Rei, diga: face a face. Aleluia, aleluia. Vamos buscar, e vamos estar preparado para aquele dia. Busca o Senhor, busca Ele. Ele enviará aos quatro ventos para reunir seus escolhidos. Então soará a trombeta. Quem vai subir com Jesus aqui? Levanta a mão. Quem quer subir com Jesus aqui? Quem quer subir com Ele? Declare: dará para a sua igreja já arrebatar. E naquele dia, aleluia, aleluia, os que aqui ficarão, meus irmãos, vão lamentar tanto. Ficarão, aleluia, meu Deus. Vem Jesus, vem Jesus, vem. E na multidão dos escolhidos eu estarei. Aleluia, aleluia, com toda certeza. Oh, meu Rei Jesus, face a face, Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ele voltará, Ele virá buscar a sua igreja. Prepara-te, igreja. Entrega a tua vida para Ele, entrega teu coração para Ele. Pede perdão pelos pecados, santifica no Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Então vem, meu Deus, agora. Enche a tua igreja, meu Pai, com a tua presença agora. Vem, Espírito Santo, venha sobre as nossas vidas, porque o que precisamos, meu Deus, é a tua presença, meu Pai. É a tua presença que nós precisamos. Então vem agora, vem, Espírito Santo, abraça a tua igreja, enche com o teu Espírito, meu Deus. Não queremos, meu Deus, daquele grande dia, meu Pai, ser deixado, não. A Bíblia diz, meus irmãos, um estará, meus irmãos, dois estarão numa cama, um será deixado, outro levado. Pastor, o que isso mostra? Que a salvação é individual. Isso é independente. Se o seu marido quer Deus, ele vai ser salvo, vai ser arrebatado junto com você. E se ele não quiser, pastor, ele vai ficar. E vice-versa, irmãos. A mulher não quer, o marido quer Jesus, ele arrebata o marido, a mulher fica. Naquele dia é individual. E depois muitos vão dizer: ai, meu Deus, eu tinha crido tanto no Senhor. Mas a questão não é essa.
A questão é que você diz que creu no Senhor, mas não obedeceu a palavra, não obedeceu o Evangelho. Oh, meu irmão, peço perdão a Deus, então se precisa com perdão, ser perdoado. Conserte-se com Deus, conserte com o Senhor. Eu fico orando, estava orando ontem pensando, rapaz, se Jesus voltar no meio desse carnaval todo, hein? Quantos crentes que se desviou foi pro carnaval, meu Deus. Disse, não, eu vou, depois eu volto. Meu Deus. Eu fico pensando quantas almas, né? Satanás vai ter ficado com elas. Meu Deus. Pedimos ao Senhor, meu Deus, salva essa nossa nação, Jesus. Salva nosso povo, Deus. Salva a gente e nossa família, Deus. Não deixa nossa família se perder, não, Jesus. Deixa não, Deus, deixa nossas vidas. Deus, capacita a gente, meu Deus, para ganharmos alma, para ganharmos vida, para levarmos a palavra. Coloca sede no coração da igreja. Coloca sede no coração da igreja, meu Deus, de pregar o Evangelho, de pregar a palavra. Coloca sede, Deus. Coloca sede nos teus obreiros. Coloca sede de ganhar alma, Deus, nessa igreja. Oh Deus, que a gente possa olhar para os perdidos com amor, Deus, querendo que eles sejam salvos. Que a gente não venha olhar com olhar de condenação, somente olhando para condená-los, mas que a gente venha olhar para eles e, meu Deus, ele pode ser salvo, coitado, está se perdendo. Meu Deus, venha, venha, Espírito Santo. Oh Deus, acorda a igreja, acorda para a pregação do Evangelho. Acorda, Deus, capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus, que haja um despertamento, Espírito de Deus, porque os sinais estão aí, está tudo se cumprindo, irmão, está tudo se cumprindo. Daniel falou da ciência se multiplicando, se cumprindo. Foi falado sobre guerra, está se cumprindo, pandemias, terremotos, está tudo aí se cumprindo. Só falta o último sinal, a pregação do Evangelho. Então está muito perto, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Que tudo que eu li só faltou um sinal. Você já parou para perceber, para entender que só faltou um sinal, só um que for completar, que já está aumentando o número de pessoas recebendo a palavra. Cada dia cresce, irmãos, cada dia aumenta. Já percebeu que está muito perto? Está muito perto de Jesus voltar. Oh, meu irmão, entrega tua vida para Ele, se ajeita, toma prumo na vida, toma prumo, se ajeita, se conserta, aleluia, porque Ele virá, Ele vai arrebatar a igreja, aleluias, aleluias, aleluias. Oh, meu Deus, fortalece teu povo, Senhor. Se tem alguém ainda perdido aqui, Deus, que seja salvo hoje, em nome de Jesus, porque Ele vem, irmãos. Ele vem. Pega seu coração para Ele. Se arrependa hoje. Entrega a tua vida para Ele hoje. Aleluias. Brilhoso e tremendo vai ser o dia de Cristo, que Ele vai voltar. Oh, aleluias. E os seus anjos Ele enviará aos quatro ventos para reunir seus escolhidos. Então soará a trombeta e eu vou subir. Oh, aleluia, aleluia. Quem vai subir com Ele, adore, diga, proclame. Quem crê na volta do Senhor já arrebatar. E naquele dia se lamentarão os que aqui ficarão. Meu Deus, eu não quero ficar aqui nesse dia não, Jesus. Multidão dos escolhidos, eu estarei
com toda certeza. A Jesus, face a face eu verei. Como vai ser lindo esse dia, como vai ser maravilhoso para os que vão subir com Ele. Aleluias. Virá aos quatro ventos. Aleluia, aleluia, aleluias. Oh, glória a Jesus, glória, glória, seus escolhidos, lidos em a trombeta, e eu vou subir. Ele, para a sua igreja, meu Deus, arrebatai naquele dia. Então, os que aqui ficarão, e na multidão dos escolhidos, oh, aleluia, aleluias, os eu estarei com toda a certeza, e a Jesus, oh, face a face, eu verei. Ele voltará, meus irmãos, aleluias, ele virá.